Olá, iremos começar mais uma revisão de português da Escola José Gomes Campos. Gênero: Receita Culinária. Turmas 15 AM, BM, CM e AD. Professoras Geisa, Maria e Alice. Receita Culinária. Observe o texto a seguir. Brigadeiro. Ingredientes: uma colher de sopa de manteiga, uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, uma xícara de chocolate granulado e manteiga para untar. Modo de preparo. Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Misture bem esses ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até tudo se desprender do fundo da panela, cerca de 10 minutos. Retire do fogo e passe para um recipiente untado e deixe esfriar. Com as mãos untadas, faça bolinhas e passe-as no granulado. Sirva em forminhas de papel. Uma delícia, não é mesmo? Assim como você já deve ter estudado, existem diversos gêneros textuais, contos, fábulas, quadrinhos e etc. Esse tipo de texto também é um gênero e é chamado de receita. Como você pode notar, esse gênero textual é dividido em duas partes: ingredientes e modo de preparo. Vamos analisar o que deve conter em cada uma delas. Ingredientes. Nessa parte da receita, devem ser descritos todos os produtos alimentícios que serão usados: manteiga, chocolate e leite. Além disso, devem ser descritas as especificações de cada alimento, em pó, condensado, granulado. Devem também ser descritos os tipos de utensílios utilizados para determinar as medidas: colher de sopa, xícara, lata, e finalmente é necessário que as quantidades sejam determinadas: uma colher, uma lata, 3 colheres, uma xícara. Atenção! Algumas receitas podem trazer as quantidades especificadas por meio de unidades de medida, como litros, gramas, quilogramas e mililitros. Modo de preparo. Essa é a parte do texto na qual haverá uma explicação mais detalhada possível sobre como a receita deve ser executada. Essa explicação precisa ser muito clara para que o leitor possa seguir os passos necessários para conseguir reproduzi-la eficientemente. Assim, é necessário descrever as ações para o preparo do início ao fim, bem como relatar detalhes do tipo: mexer sempre, fogo baixo, até desgrudar, por 10 minutos e etc. Texto instrucional. Você já deve ter dado instruções a alguém e, portanto, feito uso de um gênero textual muito vinculado socialmente. Trata-se do texto instrucional, presente nas bulas dos remédios, nas receitas de comida, nas instruções de jogos, nas instruções de como usar aparelhos eletroeletrônicos e de como utilizar novos programas de computador e etc. Gênero receita. A receita é um gênero textual que apresenta duas partes bem definidas: ingredientes e modo de fazer, que podem ou não vir indicadas por títulos. A primeira parte apenas relaciona os ingredientes, estipulando as quantidades necessárias, indicada em gramas, xícaras, colheres, pitadas e etc. No modo de fazer, os verbos se apresentam quase sempre no modo imperativo, o modo verbal, que expressa ordem, conselho e etc., pois essa parte indica passo a passo a sequência dos procedimentos e a junção dos ingredientes a ser seguida para se obter o melhor resultado da receita. No caso, pastéis de forno recheado de goiabada. Às vezes o imperativo é substituído pelo infinitivo, como por exemplo, preparar a massa, misturar com as pontas dos dedos, aos poucos abrir pequenas porções da massa e etc. Uma receita pode apresentar outras informações, como grau de dificuldade, tempo médio de preparo, rendimento, calorias e etc. Pode ainda conter dicas para decoração ou para variações. Nesse gênero textual, costuma-se empregar uma linguagem direta, clara e objetiva, pois sua finalidade é levar o leitor ou cozinheiro a obter sucesso no preparo do prato culinário. O que é uma receita? Características: título, ingredientes, modo de preparo, dicas, verbos no imperativo, linguagem clara, direta e objetiva.
Finalidade: instruir, direcionar a um objetivo. Onde encontrar? Livros de receitas, jornais, revistas, caderno de receitas, embalagens de produtos e internet. Características da receita. Contém título, normalmente apresenta uma estrutura constituída de título, ingredientes e modo de preparo ou de fazer. No modo de fazer, os verbos geralmente são empregados no imperativo. Pode conter indicação de calorias por porção, rendimento, dicas de preparo ou de como decorar e servir e etc. A linguagem direta, clara e objetiva emprega o padrão culto da língua. Aqui temos um exemplo do gênero discursivo da receita. Obrigada pela atenção. Olá, pessoal! Vamos começar mais uma revisão de português do 5º ano da Escola José Gomes Campos, turmas 15 AM, BM, CM, AT, com as professoras Geisa, Alice e Maria. Palavras com ESA e ESA. Palavras terminadas em ESA, escrita com Z, e ESA, escrita com S. A confusão entre palavras escritas com o ESA, escrito com Z, e com ESA, escrito com S, ocorre porque esses dois sufixos são pronunciados da mesma forma. Isso acontece porque a consoante S assume o som de Z quando se encontra entre duas vogais. Há, no entanto, regras que nos ajudam a escrever corretamente, indicando quando as palavras devem ser escritas com S e quando devem ser escritas com Z. Lista de palavras terminada em ESA, que é com S, e ESA com Z. Palavras escritas com ESA, que é com Z. Agudeza, ardileza, aspereza, avareza, baixeza, beleza, boniteza, brabeza, braveza, bruteza, certeza, clareza, correnteza, crueza, delicadeza, destreza, dureza, esbelteza, esperteza, estranheza, estreiteza, fineza e firmeza. O outro quadrinho do lado é ESA, escrita com S. Acesa, albanesa, arquiduquesa, autodefesa, baronesa, burguesa, calabresa, camponesa, chinesa, coesa, consuleza, defesa, despesa, dinamarquesa, duquesa, empresa, escocesa, finlandesa, framboesa, francesa, freguesa, gaulesa e holandesa. Quando usar ESA é escrito com Z. O sufixo ESA é usado para transformar adjetivos em substantivos abstratos, sugerindo a sua qualidade ou seu estado. Belo, beleza, certo, certeza, claro, clareza, duro, dureza, esperto, esperteza, firme, firmeza, fraco, fraqueza, gentil, gentileza, grande, grandeza, limpo, limpeza, mole, moleza, pobre, pobreza. Quando usar ESA, escrito com S? O sufixo ESA é usado para transformar adjetivos pátrios no feminino. Português, portuguesa, francês, francesa, inglês, inglesa, chinês, chinesa. E também usado para indicar o feminino de vários títulos, principalmente de nobreza: príncipe, princesa, duque, duquesa, barão, baronesa, burguês, burguesa, camponês, camponesa. Obrigada pela atenção.